6 de agosto, Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja comemora hoje a festa da Transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo. Dos evangelistas é São Mateus, que refere mais por minúcias esse fato admirável da vida de Nosso Senhor. Os santos padres ocupam-se muito do mistério da Transfiguração de Nosso Senhor, principalmente São Crisóstomo, que escreveu coisas admiráveis sobre o mesmo assunto. O que se segue são pensamentos daquele santo padre, como os propôs aos ouvintes explicando o evangelho do dia de hoje. Nosso Senhor, tendo falado muitas vezes da sua paixão e morte, profetizara aos apóstolos perseguição e morte cruel, tendo-lhes dado mandamentos positivos e severos, quis mostrar-lhes a magnificência e glória com que voltará no fim do mundo, provar e revelar-lhes já nesta vida sua majestade, para animá-los e confortá-los nas tristezas presentes e futuras. São Mateus escreve contando o fato da transfiguração. 6 dias depois, isto é, depois da predição de sua paixão e morte, Jesus tomou a Pedro, Tiago e João. Um outro evangelista, Lucas 9:28, diz: 8 dias depois. Não há contradição entre os dois, porque este conta o dia em que Jesus discursou perante os apóstolos e o dia em que subiu o Monte Tabor, quando São Mateus conta apenas os dias que estão entre estes dois fatos. Reparamos também a modéstia de São Mateus, que menciona os apóstolos, que mais do que ele foram honrados por Nosso Senhor. Nesse ponto segue o exemplo de São João, que minuciosamente refere os elogios com que Jesus distinguiu a Pedro. Jesus tomou os chefes dos apóstolos e levou-os a um monte a sós, e transfigurou-se diante deles. Resplandeceu-lhe o rosto como o sol, e os vestidos tornaram-se-lhes brancos como a neve. Por que motivo Nosso Senhor levou só estes 3 apóstolos? Porque ocuparam um lugar saliente entre os demais. Pedro salientava-se pelo amor a Jesus. João era o mais querido de Nosso Senhor, e Tiago por causa da resposta que juntamente com o irmão dera ao Divino Mestre. Nós beberemos o cálice, e não só por causa desta resposta, como também em virtude das suas obras, que provaram a verdade daquela asserção. Era tão odiado pelos judeus que Herodes, para ser-lhes agradável, o mandou matar. Por que razão disse Nosso Senhor aos apóstolos? Em verdade vos digo, alguns de vós aqui presentes não verão a morte, enquanto não tiverem visto o Filho do Homem em sua glória? Com certeza, para lhes estimular a curiosidade de ver aquela visão, da qual lhes falava, e enchê-los de desejo de ver o Mestre rodeado de glória divina. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Porque apareceram essas figuras do Antigo Testamento, há diversas razões que explicam esta circunstância. A primeira é esta, porque entre o povo dizia-se que Jesus era Elias, Jeremias ou um dos profetas do Antigo Testamento. Ficar-lhes-ia patente a grande diferença que existia entre o servo do Senhor, e que bem merecido fora o elogio que coube a São Pedro por ter chamado Filho de Deus a Nosso Senhor. Segunda razão, repetidas vezes inimigos de Nosso Senhor o acusavam de blasfêmias, da pretensão de dizer-se Filho de Deus. Este homem que não observa o sábado não pode ser de Deus. João 9,16. E mais, não é por causa de nenhuma obra boa que te apedrejamos, mas pela blasfêmia, e porque dissestes que és filho de Deus, quando não passas de simples homem. João 10,33. Estas acusações eram frequentes e, como proviessem da inveja, quis Nosso Senhor mostrar que não transgredira a lei e nenhuma blasfêmia proferira, dizendo-se filho de Deus. Para este fim, Jesus fez aparecer 2 profetas de maior destaque. De Moisés era a lei, e não era admissível que justamente Moisés distinguisse com sua presença o transgressor da mesma, que era Jesus Cristo, na opinião dos judeus. Elias, o grande zelador da honra de Deus, por seu turno nunca teria honrado com sua presença Jesus Cristo, se este de fato não fosse o Filho de Deus. Um terceiro motivo seria este. Aparece um profeta que morreu e um outro que não sofreu a morte. Esta circunstância devia fazer compreender aos discípulos que seu Mestre é o Senhor da vida e da morte, e seu reino é no céu e na terra. Um quarto motivo o próprio evangelista menciona, para mostrar a glória da cruz, para animar os pobres apóstolos na triste previsão dos sofrimentos. Os 2 profetas falaram da glória,
que na cruz seria manifesta em Jerusalém. Lucas 9:31, isto é, de sua paixão e morte. Se Nosso Senhor levou consigo estes 3 apóstolos, foi também porque deles havia de exigir uma virtude mais apurada que dos outros. Quem quer seguir-me, tome sua cruz e siga-me. Os 2 profetas do Antigo Testamento eram homens que, pela lei de Deus e pelo bem do povo, estavam sempre prontos a deixar a vida. Ambos, Eli e Moisés, usaram da máxima franqueza na presença de tiranos, este diante de Faraó, aquele diante de Acabe. Ambos se empenharam em favor de homens rudes e ingratos. Ambos foram quais vítimas de malícia daqueles a quem mais benefícios dispensaram. Ambos trabalharam para exterminar a idolatria entre o povo. Tanto um como o outro desprezavam a riqueza. Moisés e Elias eram pobres e viviam num tempo em que os grandes servidores de Deus não possuíam o dom de fazer grandes milagres. É verdade que Moisés dividiu as águas do mar. Pedro, porém, andou sobre as ondas, expulsou maus espíritos, curou muitos doentes, transformou a face da terra. É verdade que Elias ressuscitou o morto, os apóstolos, porém, chamaram muitos mortos à vida, no tempo em que não tinha ainda recebido o Espírito Santo. Jesus Cristo faz aparecer estes 2 profetas para apresentá-los aos discípulos como modelos de firmeza e constância. Como Moisés, devem ser mansos e humildes, iguais a Elias, deviam ser zelosos e incansáveis, como ambos prudentes e circunspectos. Elias passou fome durante 3 anos, por amor ao povo. Moisés disse a Deus: perdoai-lhes os pecados e exonerai-me, ou, se assim não quiserdes, extingui meu nome de vosso livro. Tudo isso Jesus faz lembrar aos apóstolos, mostrando-lhes em misteriosa visão a glória de Elias e Moisés. Propondo-lhes Elias e Moisés como modelos, a imitação dos mesmos ainda não é o ideal, que Jesus Cristo quer ver nos apóstolos. Quando estes disseram: Senhor, se assim quiserdes, chamaremos fogo do céu que destrua esta cidade. Talvez assim falaram, lembrando-se de Elias, que de tal forma procedeu. Jesus, porém, respondeu-lhes: não sabeis de que espírito sois. Lucas 9:55. Queria assim ensinar-lhes que é melhor sofrer uma injustiça quando se perceberam graças maiores. Não quer isto dizer que Elias não fosse santo e perfeito. Elias vivera num outro tempo, em que a humanidade, atrasada ainda na cultura, carecia de meios educativos mais fortes. O campo de ação dos apóstolos não devia ser o Egito, a terra de Moisés, mas o mundo inteiro. Não era o faraó que haviam de contradizer, mas aceitar a luta do demônio, o tirano da maldade, vencê-lo e desarmá-lo. E não conseguiram, dividindo as águas do mar. A tarefa era, armando-se do ramo de Jessé, dividir as águas furiosas do oceano da impiedade. Reparemos bem quantas coisas não amedrontaram os apóstolos. A morte, privações e 1000 martírios não menos os intimidaram que aos judeus o Mar Vermelho e as hostes de Faraó. Mas Jesus, seu mestre, levou-os a tal grau de perfeição que não hesitaram em aceitar tudo. Para torná-los capazes de uma missão tão difícil, apresentou-lhes os 2 grandes heróis do Antigo Testamento. Senhor, bom a estarmos aqui, disse São Pedro a Jesus, ouvindo as referências à paixão e morte do querido mestre. O coração encheu-se-lhe de temor, mas desta vez, faltando-lhe a coragem de dizer: longe de ti essas coisas. Formulou os receios nas palavras já mencionadas. O monte onde se achavam, bem longe de Jerusalém, já era, a seu ver, uma garantia, fazendo ainda 3 tendas para lá morar. Dispensava perfeitamente a viagem a Jerusalém e removido o perigo do mestre cair nas mãos dos inimigos. Bom é estarmos aqui, com Elias, que chamou fogo sobre a montanha, com Moisés, que falou com Deus no cimo do monte. Ninguém sabe que aqui estamos. Quem não descobre nestas palavras a profunda e sincera amizade de São Pedro ao Mestre. Os evangelistas, referindo-se às palavras de São Pedro, dizem: não sabia o que falava, pois tão atônito de medo se achava. Marcos 9:5 e Lucas 9:33. Falando ainda, eis que uma nuvem os envolveu. Não era noite, era dia claro. A luz, o esplendor assombravam-os e atônitos caíram de rosto por terra. Qual foi a atitude de Cristo?
Nem ele, nem Elias, nem Moisés disseram coisa alguma. Mas da nuvem saiu a voz daquele que é a verdade. Porque Deus sempre fala da nuvem. Rodeado está de nuvens, trevas. O Filho do Homem vem entre as nuvens. Daniel 7,13. Saindo a voz da nuvem, não lhes restava dúvida que era a voz de Deus. E eis que uma voz do meio da nuvem disse: Este é meu filho muito amado, em quem me agradei. Ouviu. No monte Sinai era uma nuvem negra e escura que cobria o monte. No Sinai Deus publicou ameaças contra o povo. Aqui se viu uma nuvem branca e lúcida. Pedro tinha falado em 3 tendas. Deus, porém, mostrou uma única tenda, não feita por mão de homem. Daí a circunstância da aparição de uma luz claríssima e a audição de uma voz. Para não deixar dúvida sobre a pessoa em questão, Elias e Moisés apareceram e a voz disse: Este é meu filho muito amado. Se é ele o amado, o medo de Pedro é infundado. Embora já devesse estar convencido da divindade do Mestre, embora não tivesse dúvida da sua futura ressurreição, Pedro ainda é vacilante em sua fé. Ouvindo agora a voz confirmante do Eterno Pai, deviam desaparecer-lhe os temores e as dúvidas. Se ele é filho do muito amado, o Pai não o abandonará. É meu amado, é seu amado, não só por ser seu filho, mas também por lhe ser igual. Nele achei meu agrado. Quer dizer, pois, ele é meu agrado. Minha alegria, porque como filho é igual ao Pai, é regido pela mesma vontade, é um com ele eternamente. Ouvi.